Olá, este é o programa Nossa Entidade e hoje vamos apresentar o trabalho da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a ADEPESP, entidade que este ano completa 70 anos de fundação. Vamos conhecer um pouco da história e das propostas para melhorar a segurança pública do Estado e do país. Nossos convidados são Gustavo Mesquita Galvão Bueno, que é presidente da ADEPESP, e Fernando Davi de Melo Gonçalves, secretário-geral da entidade, ambos delegados de polícia. Sejam muito bem-vindos ao estúdio da TV Alesp, é um prazer conversar com os senhores. Doutor Gustavo, vamos apresentar essa entidade. O senhor é tão jovem, né? Menos de 40 anos à frente de uma entidade que está aí completando 70 anos. Conte pra gente um pouco da história. Sem dúvida. Na verdade, eu gosto sempre de contar um pouco da nossa história para entender o contexto que nos levou hoje a estar à frente da entidade de classe dos delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Nós somos um grupo que partiu de um propósito e não o inverso. Todos nós, hoje na diretoria da ADEPESP, nós gostamos de ser delegados de polícia, amamos nossa profissão e nossa carreira. E eu, pelo menos, nunca imaginei, ao ingressar na carreira, ser presidente da associação. Todavia, ao iniciar os trabalhos e exercer a profissão, percebendo a difícil situação em que se encontra a carreira no Estado de São Paulo, a Polícia Civil no Estado de São Paulo, o estado de descaso, de sucateamento, de desprestígio causado pelo governo, uma política equivocada causada pelo governo do Estado de São Paulo durante mais de 20 anos, nós nos vimos no dever de fazer algo para mudar essa situação. Sempre entendemos que não basta reclamar, é preciso fazer mais. E esse é o elo que nos ligou, o que nos uniu, a vontade de lutar por uma carreira mais forte, uma carreira com mais garantias e prerrogativas e uma polícia civil fortalecida. Porque acreditamos nisso como um verdadeiro instrumento para a melhoria da segurança pública. O que nos move é muito além de qualquer interesse corporativista. É a vontade de ofertar uma segurança pública melhor para a população do Estado de São Paulo. Sim. Muito bem-vindo, doutor Fernando. O que falar também sobre esses 70 anos da entidade, falar dessa nova geração, né? Depois vamos contar um pouco da história dos senhores aqui, mas é importante falar também desse movimento, dessa renovação que aí veio. Muito bem-vindo. Obrigado, senhor Jorge. É uma honra estar aqui no programa. A honra é toda nossa, doutor. Ladeado aí pelo doutor Gustavo, presidente da entidade. Quero colocar só que fazemos 70 anos esse ano. Então, em 1949, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo fez parte da história do Brasil e faz parte da história principalmente de São Paulo. Sim. Passou pela época da chamada ditadura militar, tem um acervo histórico incrível e é importante dizer também que é a maior associação de delegados de polícia do Brasil, maior número de associados. Nós temos hoje mais de 3.000 delegados de polícia associados, não é? E realmente a geração que hoje se coloca à frente da entidade é uma geração mais jovem, é uma geração dinâmica, que respeita o passado, respeita muito a tradição, que nos é muito cara, mas ao mesmo tempo nós gostaríamos e queremos aí dar uma energia, uma força maior nessa questão da segurança pública e da investigação, da inteligência aplicada à segurança pública. Sim. Então, uma honra fazer parte desse grupo, é um grupo muito idealista, é um grupo de fato que veio de um propósito, então isso nos deixa muito confortáveis, na verdade, para poder realizar algo, mas ao mesmo tempo desconfortáveis, porque como o doutor Gustavo falou... As demandas estão sempre colocadas, né? Urgentes, nós não emergentes, imaginávamos estar à frente de uma entidade tão grande e tão significativa da história aí, da segurança pública e até das carreiras jurídicas. Sim. Doutor Gustavo, nesse momento, como é o diálogo com a categoria? Já vista que o país está está passando por uma grande transformação e se tem uma das aflições de nós brasileiros hoje em dia é a segurança pública. Todo mundo fala,
Sem dúvida. Problema da educação, problema da saúde, o desemprego, mas sem segurança ninguém nem sai de casa, doutor. Sem dúvida alguma. Quer dizer, como é o diálogo com a categoria que está aí espalhada, disseminada, todo o estado de São Paulo, são 645 municípios. Vamos falar das condições técnicas, da preparação do pessoal para o trabalho, a infraestrutura e todas as demandas que estão colocadas para a categoria, que são abraçadas pela Associação dos Delegados de Polícia. Sem dúvida. O resultado das urnas, a voz do povo, Sim. demonstrou de maneira inequívoca que a segurança pública é realmente a grande pauta, o grande anseio, a grande preocupação da população brasileira. E eu creio que, sobretudo porque segurança pública significa liberdade. Segurança pública significa o resguardo dos bens mais fundamentais do ser humano, a vida, a família. E sem isso não se tem uma sociedade efetivamente justa. E então eu creio que já era hora realmente desse clamor social por uma segurança justa, uma segurança pública mais justa. Sim. E mais fortalecida para a população. Então a gente percebe que a grande maioria dos candidatos que foram eleitos, seja para o executivo ou para o legislativo, foram eleitos com essa bandeira, pelo menos, com essa bandeira da segurança pública. Sim. E assim foi aqui em São Paulo. Tá. Nós tivemos um papel muito ativo durante as eleições, em contato com todos os candidatos, não só ao legislativo, mas também ao executivo. Tivemos reuniões com todos eles e apresentamos as nossas propostas, as nossas pautas, que muito antes de reivindicações classistas, se configuravam em contribuições de interesse público, para a segurança pública, né? E tivemos um diálogo muito bom nessa fase, inclusive com o governador eleito, João Dória, que desde o momento em que inclusive foi à associação, ele esteve lá na associação em um debate aberto com os delegados de polícia, e se comprometeu de maneira muito firme em valorizar a segurança pública, né? E agora é importante lembrar que essa valorização não pode ficar somente no discurso. No discurso. Ela tem que se transfigurar em atos efetivos, em medidas efetivas. Antes de falar de ações de governo, doutor, só pela oportunidade, como o senhor falou em paz, eu tenho que lembrar aqui um número do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017, que falou em 63.880 brasileiros assassinados. A média aí é 30,8 por 100 mil. A gente reconhece que aqui em São Paulo essa média é muito menor, abaixo de 10, eu acho que 8, quase 9 por 100 mil. Mesmo assim é um número estarrecedor, é um número que nos envergonha. Sem dúvida alguma. A gente sabe que São Paulo está puxando esse indicador, né, para baixo, mesmo assim é alarmante. Quer dizer, dá para falar em paz quando tanta gente sai de casa para trabalhar e para estudar e acaba não voltando? Esse número ele é relativamente baixo em São Paulo, claro que nós sempre pretendemos que seja ainda mais baixo, devido sobretudo ao bom trabalho desempenhado pela Polícia Civil por meio do DHPP, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é referência nacional na investigação de homicídios. E por o senhor trabalhou lá, né? Sim, trabalhei com muito orgulho. E por conta também de uma situação em que nós vivemos aqui, de uma falsa sensação de segurança gerada pelo monopólio, pela predominância de apenas uma organização criminosa. E isso acaba, incrivelmente, gerando um efeito de pacificação social. Mas é muito perigoso, porque a gente sabe que a longo prazo o preço cobrado por essa tolerância com a organização criminosa é muito alto. Que o diga o Rio de Janeiro, né? Que o diga o Rio de Janeiro. Então, realmente, hoje a gente observa com tristeza o fato de a maior organização criminosa do país ter crescido aqui no estado de São Paulo por conta dessa política pública equivocada e covarde, de não se privilegiar, de não enfrentar com contundência o combate ao crime organizado. Sim. Doutor Fernando, temos até algumas imagens aqui, inclusive, disponíveis. É importante falar do papel da entidade, da Associação dos Delegados de Polícia, para forçar os governos. Está aqui uma campanha, olha. Por que o estado mais rico da federação paga o pior salário do Brasil aos seus delegados? Parece que tem estado lá no Nordeste, com toda a precariedade, que paga muito mais a polícia. Sim. O que falar, doutor Fernando, sobre isso? Eu acho interessante pontuar essa campanha, que foi a primeira que nós tivemos a oportunidade de fazer
juntamente com os sindicatos dos delegados de polícia do Estado de São Paulo. Uma campanha conjunta das duas entidades. Uma campanha conjunta, e foi realmente na época em que o ex-governador estava se descompatibilizando para concorrer às eleições presidenciais. Então, foi o momento que nós tivemos para fazer um clamor, na verdade, até um brado aí de que existíamos, né? Porque... Essa pergunta foi respondida a quem interessa o sucateamento da Polícia Civil? Então, até agora não foi, né? É uma efetivamente, nunca. Né? É uma pergunta que nós fazíamos, na verdade, à população. Nossa intenção era gerar à população uma indignação, essa reflexão, porque de fato não é razoável que o estado mais rico da federação pague aos seus delegados o pior salário do país, pague aos seus policiais civis em geral um dos piores salários do país. E a questão salarial, é importante frisar, ela se refere sim ao bem-estar do funcionário público, do policial, que oferece a sua vida, coloca a sua vida em risco em prol da população e merece ganhar um salário justo e digno para dar um mínimo de segurança e conforto para sua família. Mas mais do que isso, ela se reflete no próprio serviço prestado à população, pois hoje o Estado gasta com a formação e seleção de policiais que tempos depois acabam deixando a carreira para outros estados de outras carreiras. Então, a pretexto de se economizar, o Estado acaba tendo um prejuízo financeiro e de serviço ao beneficiário final do serviço, que é a população. E a pergunta, a quem interessa o sucateamento da Polícia Civil, pode ser respondida de algumas maneiras. A Polícia Civil, para efeito de reflexão, a Polícia Civil é a polícia judiciária em âmbito estadual. Nós vimos em âmbito federal, o que uma polícia judiciária federal, a Polícia Federal, é capaz de fazer quando é fortalecida e valorizada no que tange ao combate à corrupção, na investigação de governantes, de políticos e de crimes de colarinho branco. Sim. Ou seja, interessaria a um governante astuto fortalecer essa polícia que pode vir a investigá-lo? Pois é. Essa pergunta que o senhor faz para o nosso telespectador é interessante porque a gente viu o quão importante foi o trabalho e vem sendo, né, o trabalho da Polícia Federal. E se hoje a gente tem um ex-presidente da República preso, foi graças também a todo o trabalho de investigação conjunto, Ministério Público e a Polícia Federal, que trabalhou incansavelmente a busca, né, de provas, de elementos probatórios para incriminá-lo. Mas o que falar também sobre essa questão do desmonte da polícia? Vamos falar sobre os claros. Parece que 30% de claros aí não há concurso, quando há concurso não há, digamos assim, a colocação desses profissionais. Na verdade, o que aconteceu, que o Dr. Gustavo colocou, foi um ciclo vicioso. Ou seja, como temos hoje 13 mil claros entre todas as carreiras policiais civis. 13 mil? 13 mil. Olha esse número. 13 mil é um número que 13 chega... mil é 30% do Exatamente, efetivo. É quase um do terço, efetivo. Né? Quase 32%. Então, quase um terço. E, na verdade, de fato, o que incomoda é o seguinte, é que a academia de polícia, ela acaba treinando esses policiais, eles ficam, por vezes, quase um ano lá na academia de polícia, certamente acabam sendo atraídos por outros estados que pagam melhor remuneração para exercer a mesma função que exerceriam aqui. E por vezes isso acontece com pessoas que nasceram no estado de São Paulo, ou seja, a pessoa que é paulista, ela decide ir para outro estado por conta da questão salarial. Sim. Então hoje nós falamos até que essa questão, ela deixou de ser uma questão classista e se tornou uma questão institucional. Sim. Porque realmente a segurança pública, ela carece de continuidade. E não é estratégica para o estado de São Paulo? Eu digo por conta da questão dos crimes patrimoniais, da questão da necessidade de investigação, porque muito se fala da polícia ostensiva, essa que está presente, a polícia militar, fardada, mas sem ter a retaguarda de um policial civil que vai fazer a investigação ou que vai fazer, digamos, a ocorrência, né? Que vai assinar o termo. Como fica? Como se completa esse ciclo, né? Doutor Gustavo pode nos ajudar. A correta reprimenda penal, ela só pode ser dada com a atuação da polícia judiciária, da polícia investigativa. Porque de nada adianta nós realizarmos a prisão se nós não tivermos um inquérito, uma investigação que possa lastrear aquele processo criminal que vai ser deflagrado à frente, de maneira a garantir uma condenação contundente
baseada em provas suficientes e uma condenação que realmente desestimule a prática de novos crimes. E isso é um a tipo polícia... de desperdício também? Se a gente pensar que a polícia prende depois sem ter a audiência de custódia, sem ter um delegado, alguma. Eu vou ter que soltá-lo e aí... Sem dúvida alguma. E de outra ponta também, é importante a gente citar que o combate à criminalidade, ele não pode ser feito somente na ponta. É importante, sim, que façamos o policiamento preventivo e ostensivo adequado, de modo a realizar prisões daqueles crimes corriqueiros que acontecem diariamente nas ruas, mas é importante nós mudarmos um pouco o paradigma e tentarmos desarticular as grandes organizações criminosas. Aí você já está falando em trabalhar com inteligência. Ir a fundo, com inteligência, exatamente. Muito se diz que a Polícia Civil atua após o crime, portanto ela tem uma atuação repressiva. É verdade, mas ela também tem uma atuação preventiva, reflexa, porque desarticulando as grandes organizações criminosas, por meio, por exemplo, de investigações de lavagem de dinheiro, sim, sufocando o poder financeiro das grandes organizações, nós evitamos que o crime aconteça na ponta final. Eu vou deixar para o segundo bloco para falar sobre o combate ao crime organizado, garroteando essas organizações na área das finanças, doutor, que eu queria explorar um pouquinho mais ações junto a governos, a essa união. Tem aqui uma foto, inclusive, com o governador. Qual foi a sinalização que houve para a Polícia Civil do atual governador João Dória? Eu lembro aqui, inclusive, a questão do orçamento que aumentou. O orçamento de São Paulo passou a ser de 231 bilhões, 161 milhões. Houve, parece, um reforço aí do orçamento que tinha sido aprovado aqui no final do ano passado pelos deputados estaduais. Sim. Como é que o senhor vê, digamos, essa tentativa de melhorar a posição de alguns setores aqui do Estado, tentar melhorar a performance? Na segurança pública isso é possível com mais orçamento? Sem dúvida alguma. O governador João Dória, ele fez um compromisso muito forte de reforço na segurança pública por meio, por exemplo, de melhoria na infraestrutura, em recursos tecnológicos. Ele é muito adepto dessa questão da tecnologia, de armamentos melhores, e fez também um compromisso no sentido de uma valorização salarial logo no início do seu mandato, porque é importante frisar, de nada adianta nós termos bons equipamentos, bons armamentos, boas viaturas, se nós não tivermos aquele elemento intangível e insubstituível que é o material humano, principalmente em se tratando de polícia judiciária, na qual a atividade intelectual é fundamental. E nesse sentido nós fizemos também algumas propostas, não só ao governador João Dória, mas a todos os então candidatos, que nós chamamos o nosso pacote de melhorias da Polícia Civil, que são as 10 medidas de modernização da Polícia Civil. Eu gostaria até que o nosso secretário Fernando comentasse. Por favor, vamos falar sobre essas medidas. Aliás, elas foram bem aceitas aí pelos então candidatos e agora pelo governador eleito? A gente entende que nessa fase de campanha, todos eles tinham alguma, digamos, aderência às propostas, às bandeiras, mas talvez não tivessem aquela atenção redobrada de um verdadeiro gestor, porque ainda não se tinha a noção exata de quem seria eleito. Mas a partir de agora nós vemos algumas ideias dessas já frutificarem. O que nós fizemos foi tentar catalogar essas ideias em 10 medidas que criam, na verdade, um ciclo virtuoso, que é exatamente o ciclo de autogestão da instituição policial civil, da ideia da investigação criminal, e é o que o senhor disse até, o estrangulamento das organizações criminosas finanças, né? Por meio das investigações financeiras, principalmente lavagem de dinheiro, questão do laboratório. Você pode destacar essas 10 ações da polícia que foram sugeridas pela Polícia Civil? A primeira delas é a criação do Fundo Especial da Polícia Civil. Esse Fundo Especial da Polícia Civil, ele vem na linha de que o momento em que houver um estímulo de recuperação de ativos, principalmente do crime organizado, e esses ativos reverterem, pelo menos em parte, para a estrutura e valorização do policial civil, isso naturalmente vai criar um ânimo redobrado para que esse tipo de investigação ele seja de fato colocado adiante. É natural que, por vezes, quando você tem um crime patrimonial, esse crime patrimonial gere um inquérito policial apenas o crime patrimonial, quando é possível instaurar um novo inquérito de lavagem de dinheiro
no mesmo contexto de crime patrimonial. Sim. Quando isso acontece, você ataca nas duas frentes. É o que nós falamos. Desidrata de um lado o crime organizado e melhor equipa as polícias. E a ideia da sensação de segurança, por exemplo, a ideia de ir e vir, a ideia, por exemplo, ela está focada muito na questão do crime patrimonial, dos roubos e latrocínios e furtos. Como fazer? Normalmente não, é certo, existe roubo, existe furto, porque existe o receptador. Claro. E o receptador, que é aquele que dá vazão, dá destinação ao produto do crime, é normalmente uma atividade constante. Daí porque ele está em associação criminosa ou mesmo em crime organizado, que poderíamos combater por meio dessa questão da lavagem, bloquear os bens e reverter esses bens para a instituição ou, enfim, estimular esse ciclo que seria o ciclo de investigação financeira, uma investigação de inteligência. Doutor Gustavo, no caso da Polícia Militar, só lembrando, as primeiras ações neste mês, que a gente viu muito a polícia na rua, a formação dos BAEPs, esses batalhões de ação especial. É importante dizer também que existe um plano, né? São Paulo mais segura, polícia na rua. E na Polícia Civil, quais são as primeiras manifestações que a gente pode identificar como ações de governo, que já estão mudando, digamos, a forma de atuação dos policiais? No caso da Polícia Civil, o governador João Dória, ele anunciou a vontade política da criação do que ele chamou de DEICs regionais. Seriam delegacias de combate ao crime organizado, especializadas no combate ao crime organizado, nos moldes do que temos hoje o DEIC aqui na capital, sim, mas de maneira regionalizada. A bem da verdade, nós já temos isso de certa maneira dentro das seccionais do interior por meio das DIGs, dos Departamentos de Investigações Gerais das seccionais do interior. Eu entendo que ele queira dar uma roupagem diferente e talvez uma integração com os BAEPs, o que seria, de certa forma, bem-vindo. Agora, o que nós defendemos, inclusive dentro dessas 10 medidas, é a criação de setores de combate à corrupção e o crime organizado e lavagem de dinheiro dentro de cada seccional do Estado. Dentro de cada seccional, doutor? Inclusive, já 2 modelos pilotos. Um primeiro foi realizado na seccional de Guaratinguetá, com resultados esplendorosos dentro de um ano, com afastamento e prisões de funcionários municipais, sim, vereadores, prefeitos, enfim. Já com resultados palpáveis. Com resultados palpáveis, e nós defendemos que isso seja espraiado por todo o Estado. A gente percebe que dentro dos clamores da população por segurança pública está também o clamor pelo combate à corrupção. A gente tem que pensar a corrupção dentro do sistema de segurança pública. Claro. Quando nós falamos em combate ao crime organizado, nós temos que pensar o combate à corrupção. Hoje a corrupção está intimamente ligada ao crime organizado, ao tráfico, aos delitos em geral. Além do que a verba que é eventualmente desviada por meio de uma corrupção, ela é deixada de aplicar em programas sociais, de saúde, enfim. Então, o combate à corrupção é fundamental. E a Polícia Civil tem, por vocação constitucional, por atribuição constitucional, o dever de atuar na investigação de crimes de corrupção cometidos por agentes estaduais e municipais, sim, por exemplo. Então, nós acreditamos, nós defendemos que a Polícia Civil preencha essa lacuna que hoje não está ocupada. Bom, a 2 minutos do encerramento deste primeiro bloco, eu pergunto ao doutor Fernando sobre a questão da autoestima do delegado de polícia e do policial civil de maneira geral. O governador tinha dito ainda na época da campanha de pagar melhores advogados para defender policiais militares. No caso dos policiais civis, como é a cobertura que tem um profissional que está ali na linha de frente no combate ao crime, que é um delegado de polícia, e também se vê às voltas com algum problema e precisa de uma assessoria? Como é? Eu acho que precisa melhorar. Essa questão é uma questão delicada. Eu vejo o seguinte: existe uma lei estadual que foi aprovada para que os defensores públicos façam a defesa dos policiais civis em situação de serviço. Mas isso fica um pouco penumbroso na ideia de que o que exatamente é o serviço. Por exemplo, como será, né, policial surpreendido na folga, que está armado, mas não está identificado.
descobre-se que é policial e essa pessoa vem a reagir e eventualmente lesionar ou até matar essa pessoa, o criminoso. Haveria cobertura? Existe uma lacuna, não Sim. existe uma certeza. Eu creio que isso precisa e deve melhorar bastante. Agora, se me permite, Por favor. Se os policiais fossem remunerados dignamente, bom seria que fosse assim. Pagariam seus próprios nós não advogados. necessitaríamos, não seria necessário É. que nós tivéssemos essa ajuda de advogado ou de defensoria, e o bom seria que nós tivéssemos condições, um salário digno para pagar os nossos próprios advogados, se necessário. Bom, no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais da atuação da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, neste programa Nossa Entidade, e falando principalmente do combate à corrupção e ao crime organizado. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta no programa Nossa Entidade, hoje apresentando a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E eu perguntei para o presidente da entidade no bloco anterior sobre o combate ao crime organizado, principalmente garroteando as finanças dessas organizações criminosas e também o combate à corrupção. Como que está essa discussão colocada hoje no país? Parece que ela começou com um clamor popular lá atrás das 10 medidas de combate à corrupção do Ministério Público Federal. Chegou à Câmara dos Deputados, travou-se aquela discussão, o projeto foi de alguma maneira desfigurado. Aquele primeiro projeto das 10 medidas apresentadas, mais de 1,5 milhão de assinaturas, depois foi parar no Senado e há quem diga que ele precisa ser voltar ao original. Doutor Gustavo, o que falar dessas medidas e como ela pode ser implementada, como elas podem ser implementadas? Eu acho que o grande momento do combate à corrupção e a grande esperança que nós temos no momento atual vem justamente do núcleo jurídico, até mesmo do governo Bolsonaro, né, que Sim. é liderado pelo agora ministro juiz Sérgio Moro. E essa questão do combate à corrupção e o combate à criminalidade de maneira sistêmica, ou seja, sufocando o seu poderio financeiro, está muito alinhado justamente com as propostas do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro ele acredita muito no poder da investigação e da inteligência para combater e desarticular o crime organizado e a corrupção. O combate ao crime organizado e a investigação criminal, ela passa por uma mudança de paradigma mundial, no sentido de não mais se privilegiar somente a prisão. A prisão é necessária também, mas nós temos que atuar contra o crime de maneira sistêmica e sufocar a prática de novas ações criminosas por meio do estrangulamento dos seus recursos financeiros. A questão da prisão, há resistência ainda aqui no Brasil, muito se fala da maneira como a polícia atuava, que prendia, a condução coercitiva, né? Se falou muito nisso tempos atrás. O senhor quer comentar também, doutor Fernando, sobre isso? Eu acho que é importante dizer essa questão da prisão em si, principalmente antes do fim do processo. Sim. Existe a questão que é o princípio constitucional da presunção da inocência. inocência. Então, aí o que acontece é o seguinte, o que nós pregamos na Polícia Judiciária, na Polícia Civil especificamente, é que precisa se melhorar a qualidade da prisão em detrimento da quantidade de prisão. O que nós observamos na audiência de custódia, é importante ver, por vezes existe uma força muito grande em se prender os pequenos traficantes, Sim. aqueles micro criminosos que são substituídos quase que de imediato por um crime organizado. Sim. Então, com foco na investigação, com foco na valorização da inteligência na investigação criminal, você consegue chegar até o chefe da quadrilha. E no momento em que você, de fato, consegue trazer um conjunto de provas contra esse chefe de quadrilha, você começa a colocar de fato na cadeia aquele que vai voltar a delinquir, aquele que de fato é perigoso. Então aí sim eu acho que a audiência de custódia pode ter um filtro de qualidade que é o foco na investigação criminal. Doutor Gustavo, sobre isso. Nos plantões policiais, e todos nós aqui já passamos pelos plantões, eu fiquei cerca de 7 anos no plantão, o doutor Fernando creio que por aí também. Quantos anos de polícia já, doutor?
vamos fazer, fizemos agora recentemente 10 anos. 10 anos? 10 anos de polícia. 10 anos. Passa já viu rápido, muita coisa passa nesses rápido. 10 anos. Mas nós percebíamos, por exemplo, no que tange a prisão em flagrante de crimes de tráfico, Sim. Que são realizadas recorrentes prisões nesse sentido, mas que nós fazíamos esses flagrantes relacionados ao pequeno traficante, aquele traficante que muitas vezes utilizava-se até mesmo mão de obra infantil, para estar naquele lugar, no varejo, né? É o chamado aviãozinho. Exatamente. Que promove o tráfico, mas também tira seu pedacinho para o consumo, né? Exatamente. E no dia seguinte, outra pessoa vai ser colocada naquele lugar e é utilizado como massa de manobra, realmente, pelo crime organizado. Ele é utilizado como um trabalho, uma mão de obra barata para o crime organizado. E isso em nada realmente vai contribuir para o combate do tráfico de drogas, por exemplo. É válida a máxima ainda que para o crime sempre há vagas, coisa que antigamente tinha nas fábricas, no comércio, vagas no crime sempre há vagas. Sem dúvida alguma, a gente tem que pensar que da mesma maneira como a gente acorda e vai trabalhar e pensa em novas maneiras de produzir e de gerar emprego, de gerar riqueza, o criminoso também pensa da mesma maneira. Ele acorda e vai praticar crimes e pensa em novas maneiras de delinquir e de continuar praticando crimes. Doutor Fernando, falar também sobre o potencial destrutivo, quanto que mexe com a sociedade. Recentemente eu estava ouvindo o prefeito de São Paulo no programa de TV, o Roda Viva, ele falando de roubo de fios de semáforos. As pessoas têm noção que roubar 5 metros de fio pode embandeirar um semáforo, promover um acidente com morte, com invalidez permanente, com prejuízos materiais, com absenteísmo, ou seja, falta no trabalho, os prejuízos difusos que uma ação tão pequena pode causar para uma sociedade, doutor. Quando se fala em garrotear as finanças, a gente está falando desse pequeno, digamos, assaltante, ladrão que rouba um pedacinho de fio, mas por trás dele tem uma indústria completa aí, né, que compra, que repassa isso as pessoas não têm dimensão do tamanho disso. Nós sempre comentamos... Mas tem até uma delegacia especializada com roubo de fios. No DEI que existe. Exato. Mas é interessante, sim, porque, veja, o que nós defendemos, e é de fato uma constatação até de cientista político, né, que o Foucault falava, certeza da punição é o que de fato inibe o cometimento do crime. E a certeza da punição vem da investigação. Então, uma pessoa, para realmente tirar um fio de cobre do local, ele precisa de uma estrutura para fazer isso. E ele normalmente não faz isso em pouco tempo. Demora-se horas e tudo mais. E o cobre é muito valioso. Sim. E ele tem que saber para quem vai colocar, como ele dispensa rapidamente aquilo. O receptador já está normalmente, já está esperando essa carga, né? Então, tudo isso realmente gira em torno de um grande comércio, que gira muito dinheiro. E é possível também atuar com inteligência, fazendo prevenção? Eu digo isso porque pode ser um fio que alimenta um semáforo, mas também pode ser um fio que alimenta uma rede de trens da CPTM e o prejuízo é muito maior. Imagina uma estação parada, lotada, os trens sem circular, por conta de roubo de fios, doutor. Sem dúvida. A gente tem notícia por conta dessa situação, principalmente no interior de São Paulo, quando existe aquelas redes de transmissão, né? Quando se corta uma rede de transmissão, até de alta tensão se rouba fio? Toda a conduta criminosa ela tem sua potencialidade lesiva à sociedade. Desde a menor, desde a mais simples contravenção até o crime mais grave. Se a gente for analisar, por exemplo, o crime de receptação, que muitas vezes um cidadão que se considera um cidadão correto, um cidadão cumpridor das leis, um cidadão de bem, ele pratica quando compra um produto sem nota ou sem origem, ou por um preço muito abaixo do mercado. E com isso, compra sabendo o que está fazendo. Ele não percebe que muitas vezes ele está estimulando aquele mesmo criminoso que vai assaltá-lo e colocar uma arma na cara dele no semáforo, no farol ou na rua, ou vai assaltar a residência dele. Enfim, são essas pequenas condutas também que têm que ser coibidas. E isso passa também, não só o combate à criminalidade, à segurança pública, ela é interdisciplinar. As polícias têm um papel muito importante nesse papel,
mas passa também por um papel muito grande da educação, da instrução da população e uma mudança de cultura. Só que a educação leva tempo, às vezes até gerações. Leva tempo e também, como da mesma maneira como a polícia judiciária, está aí a polícia civil, muitas vezes para o governante, para o político, não é interessante investir na educação, não é interessante para um político a moda antiga, um mal político. Mas isso é uma questão a ser superada, não é uma outra cultura nos dias de hoje. Antes se falava, não faz obra de saneamento porque é obra enterrada, não aparece, não dá voto. Mas não dá para não fazer segurança, porque a função principal do Estado de segurança pública. Sem dúvida alguma, é a obrigação do Estado. Não há discricionariedade para o governante em ofertar ou não uma segurança pública decente e digna para a população. É um dever. Até porque hoje a população não pode se defender, ela não pode ou ainda ter o porte de arma, por exemplo. Então cabe ao Estado o dever de prestar esse serviço adequado para a população. E a possibilidade também de uma via rápida para desidratar o crime organizado, eu digo isso, que tempos atrás, aliás muitos anos atrás, a gente assistiu inclusive com a prisão de um grande traficante internacional, Abadia, se não me engano o nome dele, você lembra disso? Fizeram um leilão de todos os bens, dos relógios, dos carrões, até as cuecas foram leiloadas. Leiloadas. Milhões foram oferidos aí e foram devolvidos de alguma maneira para a sociedade, para fundos difusos. Como é que é isso? Isso é possível fazer, doutor? Essa é uma das suas defesas das bandeiras, inclusive, sim, da associação. Essa é uma das funções da investigação criminal, uma delas é a punitiva, né, a repressiva, realmente. Mas, além disso, ela tem uma função restaurativa. Na medida que, por exemplo, você recupera um bem furtado ou subtraído de um cidadão, de uma vítima, ou mesmo ativos desviados do Estado. Ativos que são recuperados e retornados para o Estado por meio de leilão de bens provenientes de atividades ilícitas, por exemplo, como você citou. No caso do tráfico de drogas já existe essa via rápida. E no caso dessa corrupção que está disseminada por aí, como fazer isso? É possível mapear todos esses setores e conseguir sequestrar todos esses bens, levar a leilão rapidamente, até para dar uma resposta rápida para a sociedade e mostrar que o Estado está atento, está se movimentando, porque parece que a justiça tarda, né, a tomar decisões, as prisões não são muito efetivas, quem tem bons advogados também sai pela porta da frente, é libertado, parece que há um clima de impunidade que acaba estimulando a corrupção, doutor. É possível, sem dúvida alguma. A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem expertise para isso. Tem excelentes delegados, tem excelentes policiais. Costumo dizer que a Polícia Civil do Estado de São Paulo faz muito com o pouco que tem. Mas poderíamos e deveríamos fazer muito mais se houvesse vontade política, se houvesse um respaldo adequado por parte do governo, como, por exemplo, com a criação desses setores de combate à corrupção que nós citamos entre as 10 medidas. Sim. Eu acho que é interessante, para complementar, falar do nosso laboratório de lavagem de dinheiro. O Estado de São Paulo... Explica pra gente o que vem a ser um laboratório de lavagem de dinheiro. É algo muito interessante, porque é a iniciativa, que é a iniciativa mais moderna, de combate à corrupção por meio da lavagem de dinheiro. Então, veja, essa questão do laboratório de lavagem de dinheiro, nós temos um modelo aqui em São Paulo que está vinculado ao Departamento de Inteligência, o DIPOL. E ele tem obtido resultados incríveis, e não só para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas para diversos órgãos de investigação no Brasil inteiro. Os números são realmente retumbantes, é algo que chama atenção. E no momento em que existe, olha, esse laboratório ele é tão interessante que ele faz algo que poucos fazem, pelo que eu conheço, enfim, investigação na corregedoria e tudo mais. Ele faz um parecer, um laudo conclusivo, ou seja, ele te dá uma conclusão se aquele valor ele tem ou não tem origem. Porque no momento em que um técnico do laboratório, obviamente cruzando dados junto ao COAF e outros órgãos repressores, chega à conclusão de que aquele recurso não tem origem, você pode pedir e deve, o delegado representa ou o órgão repressor representa pelo congelamento desses bens, e se não houver a prova de origem, isso vai ter o perdimento para a União ou para o Estado. Daí porque é tão interessante a proposta do fundo especial para a Polícia Civil, porque esse fundo ele estimularia a investigação financeira. Então eu me lembro, fazendo um breve parênteses, na corregedoria,
eu vi lá alguns crimes, corrupção, concussão. Todos eles têm resultado... Você pode explicar para o nosso telespectador a diferença de um... Concussão é, na verdade, a exigência. O funcionário público, no caso policial, porque era a corregedoria da polícia, ele fazia uma exigência de vantagem indevida utilizando-se do próprio cargo. E corrupção era solicitar, receber ou oferecer uma vantagem recebendo algum valor por isso, né? Poderia ser até não financeiro, mas normalmente se trata de valor financeiro. Algum benefício. Mas existe, nesses dois crimes, era natural haver a persecução daquele que fez a concussão ou daquele que realizou a corrupção e não o produto financeiro que foi auferido através dessa conduta. Então, no momento em que você tem um laboratório de lavagem de dinheiro, e a nossa proposta, uma das propostas, era ter um novo laboratório em São Paulo, só que dentro da Corregedoria da Polícia Civil. Porque poderíamos fazer o quê? Exatamente esse levantamento, se não houvesse origem, haveria esse congelamento por meio de uma representação do delegado ao Poder Judiciário. Obviamente existe um procedimento contraditório, mas não provou, isso vem perdido para a União, é perdido para os cidadãos. Então existe um ciclo virtuoso mesmo de combate à corrupção e de, pelo menos, da pessoa, do cidadão, colocar a mão na consciência e perceber que precisa atuar junto com o Estado na segurança pública. Como, digamos, esse laboratório dialoga com o COAF, que era uma entidade, parece que estava no Ministério da Fazenda e agora passou para a Secretaria para o Ministério da Justiça. É possível, digamos, buscar essa informação rapidamente para saber a origem do dinheiro, se ele tem carimbos, vamos dizer assim, ele deixa pegadas, né? Siga o dinheiro. É o follow the money, né? Hoje todos os sistemas são, o COAF, inclusive, ele traz convênios. Então ele faz convênios com laboratórios, se não me engano tem um por estado, que o do estado de São Paulo realmente é o maior deles. Nós temos um colega que é especialista na área, já foi até entrevistado lá no programa nosso, e que conhece profundamente o tema. Mas a ideia é que, por meio desses convênios que são firmados entre FEBRABAN, COAF, este laboratório e outros, você consegue fazer o caminho contrário do dinheiro. Ou seja, o dinheiro lá depositado veio da onde? Veio da onde? Você vai buscando a origem para verificar se de fato aquilo tem um sentido ou não tem. E o grande diferencial do laboratório é fazer esse cruzamento de dados com todos os conveniados e chegar numa conclusão. No momento em que ele conclui, são técnicos, são pessoas, são peritas, concluindo algo que normalmente ali se tem, obviamente, é uma investigação. Aquilo não quer dizer que é verdade absoluta, mas aquilo traz elementos necessários, elementos suficientes para que haja uma investigação mais profunda. Se não houver prova da origem, é natural que se peça o perdimento daquele bem. Sim. É natural. Sim. Doutor Gustavo, a gente já está praticamente caminhando aí para o final da nossa conversa. Eu quero saber dos grandes desafios que estão colocados aí para a associação, para os delegados de polícia do Estado de São Paulo de maneira geral. Vamos fazer um bate-bola aqui rápido também com o doutor Fernando. Fantástico. E falar também do que se espera, como é que a população de São Paulo vê a categoria, a classe dos delegados de polícia e o que pode esperar dela. Eu creio que o nosso grande desafio é provar para o governo e para a população que vale a pena investir na Polícia Civil. Nós temos a plena convicção de que se nós dermos o respaldo adequado, o investimento adequado e condições para a Polícia Civil trabalhar, o crime organizado é que vai pagar por isso. A gente tem convicção de que o Estado de São Paulo, a população do Estado de São Paulo, merece uma segurança pública adequada, uma segurança pública mais justa. A população do Estado de São Paulo merece se sentir mais segura. A gente falou agora dos índices de homicídio, que estão relativamente baixos, mas se nós pensarmos nos crimes patrimoniais, como você disse, por exemplo, seguem muito altos. Ninguém se sente seguro em São Paulo. E a gente quer provar que para combater o crime não basta apenas truculência, não basta apenas violência, pelo contrário. Nós defendemos que muito antes disso vale muito mais a pena a gente combater a criminalidade com inteligência, com técnica
E tudo isso é possível com os elementos que a gente tem hoje, com a infraestrutura, doutor? Eu precisava até aproveitar a sua expertise, a sua liderança à frente da categoria. Importante, a gente nem teve tempo, mas era importante falar também da ampliação do papel da polícia, a defesa da mulher, as delegacias de defesa da mulher. Durante a campanha, muitos falavam em colocar delegacias funcionando 24 horas, aí, não só em São Paulo, capital, mas por todo o interior. Esse investimento na polícia e o retorno que isso pode suscitar para a população, doutor? Por favor, doutor Fernando. Eu acho que é importante colocar o seguinte, que o atendimento à mulher, ele tem que ser feito de fato de uma maneira sensível, de uma maneira adequada, com pessoas capacitadas e treinadas para isso. Agora, é importante, mais do que o atendimento talvez, é dar a resposta final, que é, de fato, colher as provas necessárias para haver uma futura condenação. Sim. E, nesse sentido, é importante que nós tenhamos o foco não só no atendimento inicial, mas principalmente na possibilidade da investigação posterior e desses elementos. Tá. Então, eu creio que é isso. É importante dizer também, só quero colocar, que nós, enfim, a sociedade, principalmente o delegado de polícia, nós não estamos aqui, de alguma maneira, defendendo uma classe de funcionários públicos. Veja, não é a corporação. Nós gostaríamos de colocar o seguinte, ainda que haja essa ideia de Estado mínimo, o que só o Estado pode fazer deve ser bem feito. Então, saúde, segurança e educação, nós precisamos de foco. Administrar é escolher prioridade. E é isso que nós queremos. Queremos que o novo governador, que tem uma visão empresarial, saiba investir naquilo que, de fato, é só do Estado, é só nosso. Rapidamente, só para não perder a oportunidade, doutor, a sua visão e também da entidade que o representa, quando se fala que o Estado talvez não dê conta de toda a segurança pública, a gente vê no governo federal ações de flexibilização do Estatuto do Desarmamento, do cidadão portar a arma ou ter a posse de armas. Isso não pode suscitar também uma guerra de todos contra todos? O senhor, não, como policial, como a força, como agente do Estado, o senhor não teme que isso possa, de alguma maneira, até aumentar os indicadores aí, inclusive a morte de inocentes? Eu acredito que a questão do desarmamento ou não, do armamento da população, ela esbarra sempre uma questão puramente ideológica, e eu vou acabar dizendo um pouco da minha opinião pessoal. Por favor. Mas eu acredito que, por exemplo, o passo dado inicialmente pelo governo Bolsonaro em relação à flexibilização da posse, eu considero adequado. Porque elimina uma discricionariedade excessiva que tinha na questão da concessão dessa posse. E eu acho que sim, é direito sagrado de todo cidadão ter uma arma dentro da sua casa para proteger o seu lar e a sua família. Aquele que adentra na residência de outrem tem que sim assumir o risco de tomar um tiro, de ser alvejado por um tiro e morrer. Então, eu acho que essa questão acaba sendo cultural. Nós não podemos flexibilizar e abrir de uma maneira como hoje é, por exemplo, nos Estados Unidos, porque lá existe essa cultura. Eu acho que se é a intenção caminharmos nesse sentido, tem que ser realizado de maneira paulatina, de maneira gradual. Mas eu acho que, particularmente, o argumento dos desarmamentistas de que, muitas vezes, se você tiver uma arma de fogo, você vai ter mais risco de morrer, contra se você inocentes, reagir, você tem mais risco, porque as estatísticas indicam isso. Mas, ora, eu acredito que deve ser uma opção do cidadão, porque muitas vezes o cidadão pode querer ter essa opção de se defender e correr o risco, sim, de morrer, mas é uma opção e o direito dele. Considerações finais, o que faltou dizer, doutor Fernando? Faltou, na verdade, agradecer a oportunidade, de verdade. Nós estamos aqui extremamente satisfeitos e imbuídos aí do bom propósito de fazer mais aí pela sociedade, e gostaríamos de construir o caminho junto com a sociedade, junto com o novo governo. Estamos otimistas e, enfim, queremos agradecer muito a oportunidade. Nós é que agradecemos. Doutor Gustavo, o que falar dos próximos 70 anos? Faltou dizer, né? Já são 70, o que virão por aí. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade, agradecer aos telespectadores, dizer que a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, acima de tudo, ela tem uma função social. Ela representa os delegados de polícia, sim, mas a missão principal da Associação dos Delegados de Polícia, eu acredito que seja por maneira reflexa, servir a população, brigando por uma segurança pública mais adequada, por uma polícia judiciária
mais fortalecida, de modo que a população, que é o destinatário final dos nossos serviços, ganhe. Bom, o programa Nossa Entidade fica por aqui com o nosso agradecimento aos delegados. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade, eu espero você.